Olá, gente que sente, sejam bem-vindos à sua rádio. Hoje nós estamos aqui com uma figura que para mim é uma das mais importantes que já passaram pelo nosso programa. Estou aqui com Fabrício Gonçalves com Z, né, Fabrício? Fabrício Gonçalves, ele hoje é um dos maiores investidores do Brasil. Ele hoje está à frente de uma empresa de investimentos que é famosa no Brasil inteiro por apresentar resultados gigantescos. E ele também é gigante aqui nas redes, é um influenciador na área do mercado financeiro. E hoje vai contar um pouco da história pra gente, da ascensão dele. Saiu de um menino pobre, que morava no Recanto das Minas Gerais, em Goiânia, e hoje mora em São Paulo e está à frente dessa empresa gigantesca, é sócio de muitas outras empresas e um grande influenciador digital no mercado financeiro. Eu sou Rogério Gonçalves e sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao programa Gente que Sente, da sua rádio. Fabrício Gonçalves. Se ele é o Rogério Gonçalves, eu sou o Fabrício Gonçalves. Eles falam, são parentes? Quase. Quase parentes, quase. Muito obrigado por ter convidado e eu espero trazer aqui, principalmente para essas pessoas, Sim. o máximo de verdade possível, até para que elas possam ver um pouco da minha história e onde estou hoje, para que elas possam realmente ver a transformação que pensar grande, a transformação de ter pessoas boas próximas a você, Sim. ouvir coisas boas influencia em toda a sua trajetória. Então... E outra, né, Fabrício? Saber também o que você precisa melhorar para deslanchar. Fabrício, sua história é incrível. Eu acho que vai motivar muita gente que está nos assistindo, que está passando por alguma situação financeira difícil ou não está se alinhando dentro da carreira que escolheu. Eu acredito que vocês vão ganhar muito assistindo essa entrevista até o fim. Fabrício, bora começar nosso papo então. Para mim conversar com você é gostoso e fácil, porque eu conheço a tua história e eu gostaria, assim, que você se apresentasse a partir do que você gostaria agora. Boa. Eu me chamo Fabrício Gonçalves, esse Gonçalves com Z é como se fosse um nome artístico, aí você fala, não é possível. Eu sou Gonçalves com S, igual o Rogério. O grande Rogério aqui. E, olha, hoje eu trabalho no mercado financeiro. Quando eu falo mercado financeiro, é mercado de investimentos mesmo. Sou sócio de uma grande corretora no país, chamada Genial Investimentos, mas a minha vida não começou assim. Então, a minha ideia principal aqui é mostrar para vocês toda essa parte de self-made man que eu fui fazendo ao longo do tempo. Essa pessoa que está aqui na minha frente tem uma pedra fundamental muito grande na minha trajetória e eu quero poder mostrar para vocês aqui, e eu espero que eu não me perca em nenhuma palavra, e eu mostro para vocês o poder de estar próximo a boas pessoas, ouvir boas coisas. E hoje aqui, teoricamente, você vai ouvir boas coisas. Esse tempo que você está investindo, estando aqui, certamente fará na sua vida uma diferença enorme. As pessoas se conectam com histórias, né? Sim, não é verdade? É isso. As pessoas se conectam com histórias, porque através das histórias você consegue perceber que talvez aquele sonho que você queira, ela está mais próximo a você. Sim. Né? Mas assim... Hoje... Mas não é fácil, né, Fabrício? Não, porque o que é fácil hoje? Nada é fácil. Porque tem gente que fica aí querendo fazer investimentos milagrosos, querendo ficar milionário da noite para o dia. Não existe não existe isso. Mas veja só, transformando uma história longa, uma história curta, sem perder a essência dela, eu morava aqui no Recanto das Minas Gerais, sou goiano, nasci aqui. Então, ao nascer aqui, eu sou filho de um pai caminhoneiro, minha mãe salgadeira, você conhece muito bem, e o que eles me deram foi educação ao longo do tempo. Sim. Só que essa educação ao longo do tempo, eu percebi isso. Você, sempre que... A primeira coisa que eu vou falar que é muito importante aqui, todos nós vamos receber educação na vida, você há de concordar com isso. Só que o que te molda mesmo é o seu meio. Você pode estudar nos melhores colégios, você pode estudar, às vezes, num colégio público ou, sei lá, num colégio ruim. Se as suas amizades com quem você frequenta não forem boas o suficiente, muito provavelmente você vai para um caminho errado ou você vai para um caminho muito bom ao longo do tempo, certo? Olha, eu quero começar aqui contando para vocês quando, basicamente, foi a primeira pedra fundamental na minha vida.
principalmente a pedra de moldar caráter e tudo mais. Em meados de 2004, depois eu tentei ser jogador de futebol, acredite. Vendedor de picolé no Serra Dourada. Exato. Por que vendedor de picolé no Serra Dourada? Porque Você assistiu o jogo de graça. assisti o jogo de graça, estava próximo àqueles meus ídolos da época. Jogador, eu queria ser jogador de futebol. Joga bem, né, Fabrício? Você tem um time aqui. Não, mas olha só, Rogério, quantas pessoas, principalmente meninos, querem ser jogador de futebol? Por que eles querem ser jogador de futebol? Porque não vem outra oportunidade na vida. Exatamente. Mas você cria suas próprias oportunidades. Sim. E nem sempre ser jogador de futebol é uma puta oportunidade para você. É verdade. Então, acho que eu queria ser jogador de futebol e não deu certo isso. Em 2004, eu particularmente me envolvi com pessoas erradas. O que é viver com pessoas erradas? Lembra? Eu morava no Recanto das Minas Gerais. Morando no Recanto das Minas Gerais é uma periferia aqui em Goiânia, ou, sei lá, um bairro teoricamente com menos poder aquisitivo. Sim. Eu simplesmente querendo ser jogador de futebol, vendo meus amigos com chuteira da Nike, aquelas roupas boas e tudo mais, eu também queria aquilo. E estava na época que chegavam os celulares no Brasil, né? E eu queria tudo aquilo, mas eu não tinha isso. E aí, vendo meus amigos roubarem ou simplesmente pegarem de seus outros coleguinhas, eu fui fazer a mesma coisa. E fui me envolvendo com pessoas erradas. Ao me envolver com pessoas erradas, eu não tinha aquela índole de ser maldoso. Não. Mas eu era um menino... Fruto do meio, né? Fruto do meio. O que é o fruto do meio? Inocente, bobo, mas ao lado de pessoas maliciosas ou pessoas mais velhas que você era somente um leve trás dessas pessoas. Rouba aquele celular lá e depois me traz ele. Não. Guarda essa arma que tá aqui, certo? Para mim, porque eu vou precisar matar um fulano de tal amanhã. Que pesado, velho. Pesadíssimo. Essa mesma pessoa que pediu para guardar uma arma, me lembro dele, o apelido dele era Tiririca. Sabe como é que mataram ele? Não é de rir, lógico. É o meio. O meio. Mataram ele, colocaram ele dentro de um cobertor, colocaram na árvore e começaram a atirar nele. Meu Deus. Cara sinistro, né? Que história bizarra. História bizarra. Então, esse era o meio que eu estava inserido. O que você acha que ia acontecer comigo? Você concorda? Então, eu estava ali dentro daquilo. E só que eu era uma criança boa, sabe? Um jovem, sabe, não malicioso. Você conheceu nessa época. Só que o meio, ele me atrapalhou bastante. Sim. Aí, em um determinado momento, o que aconteceu? Bateram na porta da minha casa, vários maloqueiros, meninos. Cadê o seu filho? Para minha mãe. E a minha mãe já ligou para minha avó, não deixe o Fabrício vir para casa. Aquele dia os meninos iriam me matar. Por quê? Porque eu simplesmente guardei uma arma, um 32 Schmidt, eu lembro até o nome assim, de um miliante lá, e ao guardar essa arma, eu simplesmente não devolvi essa arma. Por quê? Porque assim, minha mãe falou assim, não volta para casa. E eu não voltar para casa, as pessoas foram atrás de mim. Indo atrás de mim, minha mãe falou assim para minha avó, não deixa ele vir para casa. E a partir desse dia eu fui para São Paulo, não me lembro como foi devolvida essa arma, não me lembro mesmo, tipo assim, algo que você falar assim, como foi, porque aquilo já foi um choque para mim, né? Sim. Tudo que estava acontecendo. A minha mãe me levou para São Paulo, só que, poxa, meu pai estava com um problema de álcool, bebida, na época, caminhoneiro, né? E ele não conseguiu ficar comigo. Quando ele não conseguiu ficar comigo, isso eu estava com 17 anos, 16 anos, mais ou menos. Eu acho que 15 para 16. Né? Só para contextualizar aqui o Rogério, ele namorou, noivou, né, com a minha tia, então nós temos esse laço por conta disso. Sim. E aí, Rogério, meu pai não conseguiu ficar comigo. Ele falou assim, minha mãe só teve uma solução, me trazer de volta. Só que ao me trazer de volta, tinha que sair daquele bairro, Recanto das Minas Gerais. Aí nós fomos para Vila Nova. E essas pessoas ficaram sabendo que eu tinha voltado para cá, né, para Goiânia. Aí minha mãe pediu pro Rogério assim, olha, o Fabrício precisa de ajuda. Você lembra? Como foi? Lembro. Conhecido. E falou assim,
Rogério, a única pessoa que eu tenho para recorrer agora é você, porque o pai deles tá para lá, para São Paulo. Não tinha um outro homem na família, assim, na época. Eu já não estava mais com a sua tia, mas eu ainda era uma referência para ela, né? E ela falou assim, arruma um emprego pro Fabrício. Aí eu falei assim, olha, Lucivan, nesse momento eu acho que o melhor não é arrumar um emprego para ele. Eu acho que o que eu posso fazer por ele, pelo Thiago, que é o irmão do Fabrício, é colocar esses bichinhos debaixo da asa e carregar eles para onde eu for. Foi. E assim, para que eles possam, sei lá, ter uma referência masculina que seja de cuidado, de responsabilidade, né, que eu sempre fui. E que sejam... E eles têm uma excelente índole. Eu sempre gostei muito, né, de você e do Thiago. Pessoas com excelente índole. Thiago é meu irmão. É, o irmão dele. Excelente índole, mas sem essa oportunidade ou talvez essa figura de referência. Eu nem era tão mais velho que vocês. Eu tava com, sei lá, eu sou 10 anos mais velho que você, Fabrício. Isso. E aí, eu falei assim, tá, vamos lá. Se eu for pra igreja, eles vão pra igreja. Se eu for, vou colocar os meninos debaixo da asa. E foi assim durante uns 2, 3 anos, né, Fabrício? Você foi uma pedra fundamental na minha vida, porque o Rogério fez assim. Obrigado por isso. De verdade, de coração. Ele me levou para Sarar Nossa Terra, uma igreja de célula na época. E eu tô falando tudo isso aqui para contextualizar vocês que o Fabrício que vocês verem aqui hoje, que vocês não me conhecem, sendo hoje praticamente um grande sócio de uma grande corretora de valores no Brasil, tendo 13 negócios, moro em São Paulo, moro diante de, sem querer aqui, agir com soberba, tenho um padrão de vida bom, enfim. Isso, andando com carro de mais de R$1 milhão. 3. 3 carros de mais de R$1 milhão. 3 milhões de reais. Não querendo ser soberbo. Tem uma G63. Mas, enfim. Essa pessoa que vos fala aqui, ele teve várias pedras fundamentais na vida. Essa foi a primeira. Por que essa foi a primeira? Porque eu precisava, naquele momento, frequentar novos ambientes. Sim. E a igreja com célula, ela é fantástica para moldar caráter, ela é fantástica para te ajudar a ter oratória. Sim. Vida profissional, correto ou não? Sim. Ela é fantástica em pra vários você sentidos. Criar network. Exatamente. Para você Exercer moldar o sua caráter. Exatamente. Exercer sua fé, moldar o caráter. Isso. Andar na linha, entender que a vida não é assim. Então, olha, o manual da nossa vida é a Bíblia. É a Bíblia. Correto? Só que, se você não conhecer a Bíblia, se você não conhecer a história, como que Deus deixou para você um manual, você não é nada. Você vai viver sem autoconhecimento. Sim. Então, lá na Sarar Nossa Terra, depois de ter me levado, eu consegui me enturmar com aquele público, com aquelas pessoas. Eram pessoas mais velhas. Eu praticamente era uma das pessoas mais novas. Sim, sim. Eu andava com pessoas com 10 anos de diferença. Exatamente. Nossa, isso me ajudou bastante, pois eu passei a ter uma outra visão. E aí, o meu padrasto conseguiu um estágio para mim. O padrasto trabalhava na Assembleia Legislativa. Isso. Né? Conseguiu um estágio para mim na CELG, Companhia Energética de Goiás. Estagiário. Levava processo, assim, nas salas, para pedir para o pessoal assinar, entregava os processos, esse era o meu trabalho. Né? 2006. E, basicamente, olha para você ver o poder do ambiente. Primeiro, o poder do ambiente que o Rogério me ajudou a gerar. Depois, o poder do ambiente está trabalhando numa grande instituição. E aí, num determinado momento, eu entrei dentro de uma sala, tinha um rapaz chamado Eduardo. Ele tinha 4 telas assim, Rogério, assim, 4 telas, vendo aqueles gráficos subirem e descer. Eu perguntei para ele assim, o que é isso? Nas primeiras vezes que eu entrei naquela sala, a conversa foi monólogo, só eu falava. Só eu ali, mencionando palavras para ele, sem ele me... Mas em determinado momento ele me falou, isso aqui é bolsa de valores e é assim, assim, assado. Para você começar a trabalhar com isso, você precisa ter dinheiro. Eu falei, puxa, ganhava R$540 por mês. Você já tinha entrado na faculdade? Não. Nessa época ainda não. Não. Ganhava R$540 por mês. Mas já tinha colocado uma coisa na minha cabeça. Eu ia parar de jogar bola, porque não tinha mais margem aqui em Goiânia para isso. Eu tinha que viver escondido. A palavra por conta
daqueles... Do passado. Do passado, e era 1 ano só de diferença, o passado, né? Uhum. Tava viva na Aconteceu cabeça dos caras, né? Coisa. Exato. Então, parei de jogar bola, porque não tinha mais espaço aqui dentro, e não podia mudar para aqui, para fora, porque a minha mãe tinha receio, eu não ia saber, né? Enfim. E aí, basicamente, trabalhando lá na CELG, aprendi Bolsa de Valores. E o meu meio era a igreja, era a célula, lembra? A gente ia para Brasília lá, era maravilhoso aquilo. Os encontros, congressos, essas coisas. Congressos, encontros. O Rogério colocava eu para lavar banheiro. Amigo, deixa eu te falar, banheiro no encontro. Ele ficava bolado comigo. Exato. Cara, bonitão, ele já era lindão, assim, igual ele aqui. Não, magrelo. Mais bonitão, né? Cara, bonitão lá, 1,80 m e tantos de altura, trocando papel higiênico do banheiro. Mas isso me moldou muito. E aí, basicamente, eu comecei a pensar um pouco fora da caixa. O que é pensar fora da caixa? Olha, como é que essas pessoas estão trabalhando aqui? Sim. Concursados? Concursados? O que é isso? Sendo que eu estava no terceiro ano do ensino médio. O que é isso? E eu fui procurar saber como que eu conseguiria trabalhar naquela instituição, não sendo estagiário, aquele troço errado. Sim. Né? E aí eu comecei a abranger, pesquisar as coisas. Só que eu via no mercado de bolsa de valores uma oportunidade muito grande, pois dependia único e exclusivamente de quem? De você. De mim. Detalhe, o que eu precisaria só de dinheiro, porque eles me falavam o seguinte, bolsa, pra você trabalhar com bolsa de valores, você precisa de dinheiro. Eu comecei a estudar aquilo. Só que comecei a estudar aquilo e com R$540, não dava para sobreviver, amigo. Principalmente andando com o Rogério, 10 anos mais velho que eu, ia no restaurante, e aí vivia pagando as minhas contas até quando, né? Se uma coisa, você ganhar R$540 naquela época e o seu meio não te fazia gastar dinheiro. Não, eu já andava com eles, andava na célula, pô, você já dizimava, você já ofertava. E isso mesmo. Não, e legal assim, uma coisa interessante, Fabrício, você falar, é que você olhava para o meio e falava assim, caramba, eu quero isso para mim. E eu quero mais do que isso para mim. Não era aquela coisa assim de coitadinho, não. É aquela coisa, vamos lá, o que precisa fazer? É isso aí. Vamos embora. É isso aí. E aí, veja só, comecei a estudar Bolsa de Valores. Sim. Ali, frequentando célula, frequentando aquele ambiente profissional. E um rapaz falou assim para mim assim, você quer vender esse picolé no estádio? Eu falei assim, não posso, porque eu não posso aparecer dessa maneira. Ele falou, não tem problema, você fica lá nas cadeiras onde os ricos ficam. Aí eu falei, como é isso? E ele foi e me colocou no estádio vendendo picolé. Aí eu comecei a vender picolé da Xangai, eu não descia para arquibancada e naquela época tinha geral. Nunca descia para arquibancada e nem para geral, com medo, lógico, daqueles caras um dia me acharem e tudo mais. Aquilo virou um trauma. Os caras, se brincar, tiveram já tudo morrido ao longo do tempo. Sim. Mas viraram um trauma. Eu não poderia aparecer. E aí, Rogério, eu comecei a vender picolé no estádio. 2007, 2008. E eu consegui uma renda muito boa. Era 1.000 e pouquinho. Já conseguia sair com eles e pagar pelo menos a minha conta, né? Não é verdade? E aí, meados de 2008, eu comecei a namorar uma moça mais velha, uma gaúcha mais velha, arquiteta. Olha pra você ver. E eu, no seu terceiro ano. Amigo. Sabe aquela música do Legião Urbana? Eduardo e Mônica? Eduardo e Mônica. Igualzinho. Aí esse aqui falou assim, você não vai namorar? Não, ela tem 6, 7 anos mais velha que você. Você tá maluco? Não, mas enfim, o ambiente ele me forçava a fazer isso. Sim. Aí comecei a namorar ela, aí que eu pensei mais para frente ainda. Já tinha abandonado a ideia de futebol, já queria ganhar só dinheiro com bolsa de valores, e eu usava um simulador na época de bolsa de valores chamado Forinvest, na UOL, certo? E, paralelo a isso, eu estava fazendo o que? Adivinha? Estudando para concurso e vestibular. Como assim? Ela, arquiteta sim, estava terminando a faculdade de Arquitetura e Urbanismo, na PUC, ali. Eu tinha posse, e eu não tinha posse nenhuma. A posse estava aqui, né? A posse estava aqui, ó. Não, estava na energia, né?
No começo a gente corre muito errado, porque a gente tem muita energia quando nós Sim. somos jovens. Quando somos mais velhos, sobra cabeça, experiência, menos energia. Amigo, dá 10 horas, eu já tô assim, ó, já não, querendo dormir, entende? Eu tenho que dormir 8 horas por dia. Se eu não dormir 8 horas por dia, enfim. E aí, ó, Gerão, eu acho que aí vem o segundo marco na minha vida. O primeiro foi ele ter me levado para sair a nossa terra, naquela época, Igreja no Céu. O segundo grande marco foi que eu passei num concurso público e também num vestibular. Minha avó bancou um colégio aqui em Goiânia chamado Planeta. Eu estava ali no centro. Às vezes eu ia caminhando até a rodoviária, que era esse pré-vestibular. Eu lembro até quanto que ela pagava, R$270 para fazer esse pré-vestibular, um dos mais baratos de Goiânia. Mas já começava a pensar um pouco diferente da grande maioria dos jovens em si. Queria estudar, queria passar em contabilidade na Universidade Federal de Goiás. Não tinha outra solução que não fosse a Universidade Federal, porque tinha o EG, que era em Anápolis, e tinha a PUC, que era, na verdade, a Universidade Católica de Goiás. Não era PUC ainda, né? Universidade Católica de Goiás. Eu pago, não tem absolutamente hipótese nenhuma. Tinha um salário de, vendendo para o colégio, uns R$500, mais o salário do estágio, que até 2008 ainda eu tinha um estágio, 2 anos, que era o meu último ano, R$540, então R$1.000. Eu precisava inventar uma maneira de conseguir tracionar. Né? Aí eu comecei a estudar contabilidade, porque aquele meio que eu trabalhava era no departamento de contabilidade, então o meio já começou a mim falar assim, ó, começa a estudar contabilidade, porque todo mundo aqui estuda contabilidade. E paralelo a isso, estudando Bolsa de Valores. Passei na Universidade Federal de Goiás, em 2009, comecei a estudar, em janeiro de 2009, e passei paralelo a isso num concurso público. Testei passar num concurso público federal, não consegui, passei num municipal, mesmo ganhando R$1.200, R$1.300, mas já saí do estado direto para o concurso público. Aí você fala, cadê bolsa nessa história? Pois é, por que você não só estudou bolsa de 2006 até 2009? Adivinha? Não tinha dinheiro. Disseram e era verdade. Para operar bolsa, que você precisava de quê? Dinheiro. Dinheiro. Eu não tinha dinheiro. Faz a cálculo aí, pensa aí tudo que nós falamos aqui. Aí comecei nesse concurso público, já conseguia sair com a gata, na época, concursado, ela ficou imensamente feliz e juntei uma grana. Em novembro de 2009, então, uma pedra fundamental foi sair nossa terra, aquele meio, outra pedra fundamental ali, CELG, depois concurso público, ter conhecido aquela moça mais velha, pensamentos mais velhos, pessoas mais velhas com você andando, totalmente diferente. E ao passar no concurso público, tomei posse, comecei a juntar uma graninha, R$3.000, foi o meu primeiro dinheiro que eu coloquei na bolsa. Abri uma conta numa corretora chamada TOV, corretora de valores. Hoje, para você investir em bolsa, olha só, imagine Caixa Econômica e Itaú aí na sua cabeça, Bradesco. Pois é, isso são bancos de varejo. Mas para você trabalhar com bolsa de valores, tá aqui. Primeiramente, só tinha rico nesse lugar. Não era o seu lugar, beleza? Começa por aí. Não é à toa que você não sabe nem o nome das corretoras. Pô, naquela época tinha TOV, tinha Deutsche Bank, tinha Morgan, Goldman, vai olhando os nomes. E você ainda estava arranhando o seu inglês, né, my friend? Não tinha só inglês, não. Você gostava de espanhol. Fabrício Benvenuto. Era italiano. Benvenido. Enfim, mas abri uma conta numa corretora de valores que eu precisava, né, banco de varejo, para você tirar dinheiro do Banco Central, tudo bem? Banco de varejo. Mas para você trabalhar com bolsa de valores, você precisa de uma corretora de valores. E aí, eu abri uma conta numa corretora de valores, juntei R$3.000 nesse período ali, até novembro de 2009. Comecei a estudar um monte de rabisco, assim. Nesse período, eu falei, precisava montar uma estratégia. A mesma estratégia que faz com que essa mesa pare de pé, base aqui, base ali, base ali, base ali, é a sua estratégia que você precisa ter no mercado de bolsa de valores. Para você comprar algo, você precisa saber o que é caro, o que é barato, o que é empresa e tudo mais. Mas com 3.000 dá alguma coisa? Não dá. Foi aí que eu comecei a estudar sobre especulação. Eu procurava empresas quebradas, bem quebradas, que eram extremamente especuláveis. Tem um filme que trata bem sobre isso, chama O Lobo de Wall Street. Depois assista aí. Chama O Lobo de Wall Street. O que ele faz? DiCaprio. Exatamente, ele mesmo. O que ele faz? Ele liga para as pessoas e fala, eu tenho um baita
oportunidade para você comprar aquela empresa lá, aquela Parmalat, digamos. Tá? E aí, ao ligar para 1, 2, 3, 4, 5, 6, você infla o preço, porque não tem liquidez, ninguém negocia uma empresa com recuperação judicial, uma empresa quebrada. Os negócios são muito poucos. Então, qualquer negócio que você tem movimentação, faz a ação andar 1000%, 2000%, 5000%. Faz o cálculo aí, 3.000 multiplicado por 100%. Mais 3.000, você fica com 6, beleza? Multiplica por 1000%. Aí, o que eu fiz? Novembro de 9, montei uma estratégia. Dezembro já tinha tomado 1.500, fiquei com 1.500. E aí descobri essas especulações. Olha só, tudo é meio. Eu comecei a frequentar comunidades. Aqui, ó. Não era bom de tecnologia não, viu, my friend? Nada, nada, nada. Eu era bom de curiosidade. O Rogério estava conversando ali comigo, ele falou o seguinte, você tem uma característica interessante, semelhante à do Dan aqui. Do Danilo Suassuna. Exato. Os dois são muito parecidos. Aquela pilha, isso. Aquela vontade você não tá vendo de fazer. Eu aqui? Então, essa ansiedade de querer buscar, ela ajuda muito. Porque veja só, olha, novamente, o meio da célula, o meio que eu vivia antes, o meio de pessoas mais velhas, o meio da CELG, o meio da namorada mais velha, ali, o meio de concurso público, o meio das comunidades de bolsa, tudo é meio. Rogério, se você andar comigo uma semana, se brincar, você vai estar falando a mesma coisa que eu falo, my friend. Por quê? Sim. Você é o espelho da pessoa que você convive. Não existe que você verdade. Admira, né? Exato. Não existe verdade maior do que aquela. Você é a média das 5 pessoas que você convive. Você já ouviu essa expressão? Já ouvi. Você já ouviu essa expressão? Então, ela é a mais absoluta verdade. Na prática, isso faz um sentido gigantesco, né, Fabrício? Se você anda com gente que quer estudar, você vai pegar gosto pelos estudos. Se anda com gente que gosta de bola, você vai aprender a gostar também. Primeiro, para você mimetizar naquela situação, para você sentir parte do grupo. E segundo, porque você é influenciado positivamente de acordo com as pessoas que você admira. É isso. Se eu fosse dar um conselho, além do meio, eu tô aqui para contar a minha história. Que minha história, de 10 palavras que eu falar aqui, você tire 2, 3, e talvez 2, 3 façam sentido na sua vida. Mas se eu fosse falar alguma coisa assim, para resumir tudo que eu vou falar aqui, ou terminar de falar, é que o meio ele vai influenciar várias coisas na sua vida, e você sempre tem que andar com pessoas que são maiores que você. Há 2, 3 anos eu saí de Goiânia, justamente porque eu precisava aumentar meu valuation. Valuation, leia-se valor. Fabrício tem um valor. Se eu não tivesse saído de Goiânia, eu não tinha sido sócio de uma Fabrício como marca, né? Exato. Fabrício como marca. Mas vamos voltar aqui rapidinho, porque a ideia é que eu te mostre como o meio ele influencia. Nas comunidades lá, Rogério, você está frequentando comunidade de pessoas que pensam além de você ou que querem o mesmo objetivo que você. Qual que é o input aqui? O que é o input? A entrada. Eu quero ganhar dinheiro. Eu só tenho 1.500, porque eu perdi 1.500 já. Numa açãozinha chamada Ecodiesel, lembro até hoje. Minha primeira operação foi um desastre, porque eu pesquisei, estudei X, quando eu fui ver o que funcionava bem na teoria, não funcionava na prática. Meu Deus do céu, eu falei, no meu buraco é mais embaixo. Mas enfim. Mas essa perda também te ajudou demais, né, Fabrício? Também, porque você vê que a vida não é um babalu. Não é dessa maneira. A teoria é muito bonita. Contar a história aqui, falar de você, depois que passou, vira case de sucesso, depois que passou. Tá falando para os meus alunos essa semana, que a nostalgia ela é editada, meu querido. É isso. Então, a comunidade no qual eu frequentava ali, eu descobri sobre isso. Você trabalhar com especulação, padrão lobo de Wall Street. Fechando o looping aqui. O que é o looping? Uma história que eu conversei e iniciei. A comunidade me fez frequentar alguns ambientes semelhantes ao lobo de Wall Street, que as pessoas na comunidade falavam Parmalat, 1011, porque a bolsa se negocia através de códigos. 1011, o que significa isso? Era Parmalat. Kepler Weber, aí você fala, nossa, que são empresas, boas empresas no Brasil, ou outras más,
e ações, empresas que se acabaram. Né? Para que se tem uma ação em bolsa de valores? Se tem porque essa empresa quer se financiar, de certa maneira. Vamos pegar, fala uma empresa aí grande, bem grande, que você está vendo na sua cabeça agora. Exatamente, fala qualquer uma aí. Sei lá, Valmet. Beleza. Essa empresa, o que ela quer fazer? Ela quer simplesmente duas coisas. Crescer e captar funding. O que é funding? Dinheiro. O que ela faz? Ela vem e abre capital na bolsa. Ela vende 30% dela. De 100% está na mão do Rogério. Aí ele decide vender 30%. A participação da empresa ele fica com 70% para outros investidores. Esses outros investidores entram assim e falam, toma 1 milhão para você trabalhar que seu business, seu negócio é bom. Aí o Rogério, ele tem a brilhante ideia de fazer simplesmente o que ele faz, só que eles pegam 1 milhão e ele sai comprando insumo ou melhorando o processo que ele faz caixa, dinheiro no bolso. O que vai acontecer com a empresa? Ela vai faturar mais. Só que na hora de faturar mais, ela precisa dividir o lucro que ela teve com quem? Com os investidores. 30% do lucro que você tem vai para quem? Os investidores. Só que aí, essas empresas, esse 30% que você vendeu, ele tem um valor. Porque talvez esses investidores, esses 30%, eles querem sair fora, gente. Sabe? Pô, já ganhei dinheiro demais, quero ir embora. Mas peraí, lei da oferta e da demanda. Quem quer comprar? Fulano de tal. Só que ele compra por um valor. Aí é o valor da ação. Essa empresa, ela vale R$30 por ação, certo? E o que é trabalhar com especulação? É fazer com que essa empresa valha muito 50, 100. E você ganha na especulação com a diferença. Eu comprei por 30, vendi por 100, ganhei R$70. Eu comprei 5 mil ações, R$70 multiplicado por 5 mil ações. É isso. Resumir bolsa de valores na sua vida aí para você entender. Então, frequentando essas comunidades, eu descobri sobre especulação. Os 1.500 mil tinha virado, na época, R$16 mil. Aí você fala, 15.500. Aí você fala assim, isso de janeiro a março de 2010. Eu falei, sou um jovem prodígio. Bem que meu líder falava para mim. Meu líder falava para mim, meu líder de célula. Você é um jovem prodígio. Você é um jovem prodígio. Aí eu já virei para minha namorada na época, falei, vamos casar. Casar por quê? Porque você vai casar com um jovem prodígio. Em 3 meses, R$16 mil naquela época. Ele é aproximadamente uns R$100 mil, 150 ainda mil hoje é uma grana legal, né? Enfim, né? E aí, você fala, poxa, com 1.500 você fez 15, que eu fiz em 3 meses. Já preparei casamento e tudo mais, não sei o quê. Só que a vida não é um babalu. No final é case de sucesso, mas no meio do processo. Trabalhar com especulação, você trabalha muito com a mente, comportamento, fúria, medo de perder, ganância. Entrei numa ação na época chamada MNDL4. Lembra os códigos? Chamada Mundial, empresa de alicates, daqueles de mulher. O que aconteceu comigo? Perdi os 15.500, tudo num único dia. Fúria. Como assim? A psicologia ela está diretamente ligada ao mercado de bolsa de valores, pois ela envolve ganância, ela envolve frustrações, ela envolve depressão, ele envolve ansiedade. Os mais variados tipos de perfis psicológicos, comportamentais na vida de um operador de mercado. 70% de operar bolsa de valores especulando vem da psicologia. Então, gente, para encerrar essa parte, eu basicamente perdi tudo no único dia. Quando eu perdi tudo no único dia, foi embora a coragem junto comigo. Coragem? Porque eu não me arriscava mais como arriscava antes de perder tudo no único dia. Quando eu perdi 15 mil no dia, eu falei, não dá nada. Eu já tinha guardado uns R$1.500 do meu salário, pegar o meu 1.500... E faria 15 mil também em 2 meses. Se eu fiz uma vez, eu vou fazer 2. Só que, psicologicamente, você já não é mais o mesmo. O medo de perder te impede de ganhar. E eu poderia falar cada consequência psicológica aqui, mas se eu entrar nesse tema, a gente não cabe esse podcast hoje. Ainda mais falar de psicologia, de finanças. Exato, aí é a sua seara. Junta 2. A sua seara, não. O meu grande objetivo aqui é fazer com que essas pessoas que estão nos assistindo aqui, elas sejam impactadas positivamente, elas consigam fazer ações através das palavras que eu disser aqui. Perfeito. Eu tentei bolsa de 2010. Lembro que eu sou concursado, né?
até 2014, 13. Virou vício. Você conhece alguém que é viciado em tigrinho? Ou, sei lá, algum... Isso é ruim, cara. É ruim. E tem viciados em bolsa. Já é um problema de saúde pública, né? E você sabia que no meio que eu trabalho, eu deixei de trabalhar muito isso, né? Mas tem muito suicídio, só porque não é veiculado. Sim, sim. Quando teve aquele grande crack da Bolsa Imobiliária Americana... Sim, subprime. Subprime, eu fui, o pessoal do Diário da Manhã, um jornal que tinha aqui em Goiânia, me procurou para dar uma entrevista justamente sobre isso, porque houve uma explosão de autoextermínio no mundo. E começou ali nos Estados Unidos e foi crescendo. Por isso que é proibido de veicular a notícia quando a pessoa se comete o autoextermínio. Por quê? Autoextermínio já. Porque porque se falar o nome aqui dá um problema lá. Só que o que acontece? Justamente porque quando a pessoa fica sabendo que existe essa possibilidade, vira um surto. Ela fala assim, o cara fulano que era ricão fez? Eu vou fazer também. Entendi. E aí vira um surto. E você sabe por que isso acontece no meu meio? Porque é muito rápido você sair de uma classe D para uma classe A trabalhando com bolsa. Porque é monetário. Existe um negócio no mercado que é tipo o seu cheque especial. Quanto você tem de cheque especial hoje? Eu tenho 10 mil reais, por exemplo. Você pode pegar esses 10 mil. Então, eu estou devendo 10 mil para o banco, é verdade? Verdade. Mas se você devolver no final do dia, você paga juros nele? Não. Pega no começo do dia e devolve no final. Na bolsa tem isso. Chama-se alavancagem. Então, você fica rico realmente da noite por dia. Pegando o dinheiro que está disponível para você investir. Só que é uma faca de dois gumes. Porque você pode também perder tudo. E aí, por isso que acontece o autoextermínio. Pessoas criam patrimônios e elas destroem o patrimônio delas em frações de segundos. Sim. Tem como, Fabrício? Tem. Só que a nossa vida em si é uma constante busca por conceitos psicológicos para que você consiga viver a vida de uma forma que você não se auto-sabote. Sim. E aí, novamente, eu não quero entrar nessa seara de comportamento nem psicologia, mas mesmo assim falando. E aí, gente, nesse dia que eu perdi tudo, Rogerão, eu comecei a operar mercado novamente e eu não tinha a mesma performance que eu tinha ao sair de 1.500 para 15 mil. Porque na minha cabeça eu ia fazer o seguinte, o que eu ia fazer? Eu ia fazer tudo de novo. Só que agora, antes de comprar ou vender novamente, eu chegava e pensava assim, nossa, será que é esse dia que eu vou perder 15 de novo? Então eu vou colocar aqui meu stop, que é a minha proteção de perda. Eu não vou aceitar perder muito. Aí o mercado ia lá, tirava da operação e ia embora, eu ganhava aquele. Era para ter ganhado aquele tanto, aí aquilo já começa a te martirizar. E você não consegue mais performar. Então Bolsa para mim até 2013 virou um cassino. E eu já era casado na época, casei com essa gaúcha. Virou um cassino. Que eu pegava o meu dinheiro, rico dinheirinho que eu ganhava na prefeitura de Goiânia, e eu colocando na bolsa. Ao colocar na bolsa, às vezes esse dinheirinho que eu colocava ali, 1.500, 2.000, ele ficava 6 meses. Eu te fazia mais 15, 20 mil ali. Só que, novamente, eu me via na mesma condição. Perdi os 20 tudo no único dia. Dias de fúria. O mercado de bolsa de valores tem muito isso, dias de fúria. E aí, Rogerão, 2013 com 2014, já casado. Meu pai faleceu, 2011. Eu perdi uma importante pessoa na minha vida. Eu o amava. É estranho falar isso porque você idolatra a Deus, né? Mas eu o idolatrava. Mas meu pai já tinha separado da minha mãe em meados de 2007, 2006. Não estava conseguindo com bebida, né? Trabalhar também. Né? Faleceu em 2011, decorrência da bebida, né? E o que eu tinha? Eu tinha um amparo psicológico do meu líder, eu tinha o amparo psicológico da pessoa com quem eu era casado, a igreja, e lógico, mãe também, porque a mãe, ela praticamente é tudo na tua vida ali, da família, minha avó, principalmente. Então, agora imagine, estava falhando no mercado de bolsa de valores, mas tinha um concurso público. Em 2013, o fato de estar no meio, comunidades, eu descobri uma maneira de trabalhar o mercado de bolsa de valores. Foi da noite para o dia? Não. Foi o dia D? Não, não foi o dia D.
Mas eu só descobri uma maneira de trabalhar o mercado de bolsa de valores que eu trabalho até hoje, desde 2013. Ó. Nós estamos em 2026. Já se passaram aí 13 anos, desde quando descobri essa maneira de trabalhar o mercado de bolsa de valores, que é o que eu faço hoje. E a partir daí, minha vida mudou completamente. Em 2015, eu me separei da Gaúcha por vários motivos. Fui morar no Rio de Janeiro. Já estava ganhando bem com o mercado de bolsa de valores, já tinha pedido exoneração do cargo público. Exoneração. Já tinha abandonado um outro negócio que eu tinha criado, juntamente com a ex-esposa. E a fé já não estava tão... Estava abalada. Inabalável. Certo? Porque o dinheiro, ele tem um problema, sabia? Sim, alguns, né? Alguns, mas qual o problema que você flertou quando... Acho que soberba, achar que você consegue fazer sozinho. Potência, né? Eu acho que é uma característica de Nietzsche. ruim do self-made man. Ele acha que ele constrói tudo e ao construir tudo você abandona às vezes Deus. Eu não abandonei Deus. Eu tenho o poder de fazer as coisas acontecerem. Não só isso, mas você cria meios para que você não consiga alimentar da palavra. Sim. A palavra, se você não alimenta dela, ela se esfria. Então, passei um período ruim na minha vida do ponto de vista de fé. Até meados de 2020, acho. Pandemia. Você fala pandemia? Ah, pandemia, né, gente? O que aconteceu na pandemia? Mas eu fui morar no Rio de Janeiro em 2015. Financeiramente... Estável, eu fui ficar em 2016. Fiz meu primeiro milhão em 2016. Lembra? 2013? Foi quando eu descobri... Até 2013 eu era um viciado constante em mercado. Viciado. Perdia, voltava. Isso também impactava no casamento, um dos motivos. Sim. Um dos motivos. Você perde muita coisa, porque você fica viciado naquela tela. Você perde tempo de qualidade. Exatamente. Você perde sua família, às vezes, que você criou. Por quê? Porque você só quer fazer aquilo. Se você, a vida é um constante equilíbrio, não é? Sim. Se você desequilibra aqui, desequilibra ali, o que acontece com você? Cai, né? Igual a mesa que você falou aqui. Exatamente. Se a gente tira um pedacinho da mesa aqui, cai. Ela não está equilibrada mais, ela cai. A vida é um equilíbrio. Se você bebe demais, adivinha o que vai acontecer com você? Você vai ter problema com o alcoolismo. Ou você vai passar vergonha. Financeiro, certo? Então, 2016, eu já tinha me separado, fui morar no Rio de Janeiro. Fiz meu primeiro milhão. Aí eu comecei a viajar ao mundo, porque eu estava ruim de cabeça, por ter me separado. Só que azar no amor, sorte no trabalho. Foi o melhor momento que eu tive na minha vida trabalhando profissionalmente, de 2016 até 2020, pré-pandemia. Foi o melhor momento que eu tive na minha vida, sob o ponto de vista de trabalho. E você fala, e sua família? Minha família até então, a minha mãe, a minha avó. O Rogério, a gente já não se comunicava desde 2012 ou 13, porque eu fui congregar na Assembleia de Deus. Eu saí também. Bueno. Abandonei, né? Você foi para outro meio, outro caminho. Então, enfim. E aí, comecei a frequentar ambientes, conhecer pessoas solteiras até então, pessoas que pensavam diferentes, pensavam grandes, né? Conheci várias culturas. A minha família, a minha avó, a minha mãe, já comecei a ajudá-las, tanto a minha avó quanto a minha mãe até hoje. Nenhuma trabalha, aposentei minha avó, aposentei minha mãe. Meu sonho é aposentar toda a minha família. Mas Opa, eu sou de sua família também. Aposentei minha avó, minha mãe, enfim. E em 2018, uma pessoa virou para mim e falou assim, 2017, você pensa muito pequeno. Sabe por que você pensa muito pequeno? Porque você acha que riqueza para você é a tela, é você pegar aqui o seu computador, aquele computador de várias telas, sabe? E ao pegar o computador aqui, parar aqui, certo? E fazer tudo por aqui. Você faz sua renda por aqui. Só que se você vier a faltar amanhã, o que você construiu até aqui? Aí eu virei para ela e falei assim, patrimônio, olha a minha conta bancária. Ela falou, muito pobre da sua cabeça. Aí ela falou assim, deixa eu te ajudar. Toma esse livro. Um livro chamado
O Sonho Grande, de Jorge Paulo Lema, foi outro marco na minha vida. Tem vários aqui. Aí esse livro do Jorge Paulo Lema, ele me deu uma ideia de pensar grande. Como assim pensar grande? Olha, gente, acredite no tudo que eu vou dizer para vocês aqui. Se você acha que você vive uma vida de X conhecimento, saiba que tem 100 vezes X. Mais. Às vezes você vive assim, ó. Como é que é o nome daquele negócio do cavalo, assim? Que você vive aquela vidinha sua. Sabe que tem um mundo aqui fora. Aí você fala... E quanto mais você for expandindo... Não é de dinheiro, é de cultura, é de sabedoria. Sim, viajou o mundo, conversa, né, Fabrício? Viajou se aproximou de pessoas incríveis, grandes, nacionalmente grandes. Isso. E aí, até para criar o seu filho, eu tenho um filho agora chamado Benício. Benício. Eu tenho 37 anos hoje. E aí eu falei, agora tá no momento de eu ter um filho. Encontrei uma pessoa super bacana. Flávia. Na pandemia, Flávia. Estou casado há 6 anos. E aí a gente... Faz propaganda da Flávia também, que ela é grande na internet. Mas eu vou mostrar para eles como é que eu fiz isso. E aí, basicamente, enfim, até para criar o seu filho, tudo que você ouviu, tudo que você ouve todos os dias é importante, certo? Então, Rogerão, 2017, com 18, eu ouvi dessa pessoa, pensa pequena, eu comecei a empreender nesse mercado. Como assim empreender? Eu acho que todas as pessoas deveriam empreender um dia. Por mais que sejam vender uma balinha num semáforo, que seja. Mas o empreendedorismo... Tem alguém em empreendedorismo aqui? Você aí. Empreende. E aí empreende. Por quê? Você que empreende, você vive um senoide na sua vida. O que é um senoide? Ora você está bem, ora você está mal. E aí você percebe que a vida é um equilíbrio. Você não pode estar tão mal, se você estiver tão bem, pode ter certeza. Você tem que saber administrar esse tão bem. Caso contrário, o tão bem vira armadilha para você ficar mal lá na frente. Olha que loucura. A vida é um constante equilíbrio. Sim. Enfim. E aí eu comecei a empreender. Sabendo do meu potencial de ter descoberto no mercado de bolsa de valores uma maneira que você senta aqui. Você, lógico, tem uma educação. Você replica essa educação, replica essa estratégia. E, novamente, foi meu trampolim, trabalhar com alavancagem. Não tinha grana, mas sabia, tinha conhecimento. Sabia o que poderia te dar o retorno. Mercado de bolsa, Rogerão, acho que tudo na vida é um processo, tipo um processo industrial. Pra você fazer uma pizza, você precisa da farinha? Farinha. Aí você precisa de alguém com conhecimento para fazer assim com a farinha, pôr ovos, fazer a massa da pizza. O tempo. Você precisa de tempo. Se quiser fazer rápido o cura da massa. Isso. Você gosta de cozinhar. Qual que era o nome daquele blog lá que você tinha? O Que Comi. O Que Comi. Foi o primeiro blog de gastronomia do Centro-Oeste. Você lembra? Eu postava lá e falava, vamos nesse lugar. E ele virou um blog gigante, cara. Fenomenal. Interessante. QI do homem aqui é elevadíssimo, gente. Vai por mim. Então você tem um processo da massa, cura da massa, depois você coloca o ingrediente para até sair a pizza no final. O mercado de bolsa é a mesma coisa. Você tem que ter a vontade. A vontade é o primeiro. Isso é uma coisa aí, para fazer essa metáfora junto com você. Se você coloca essa pizza no forno e tem um tempo de cozimento na massa a 180 graus, mas você está com pressa, se você colocar 200, não vai ser mais rápido, ela vai queimar. É isso. Então, além de tudo, você tem que esperar ter o tempo. Tempo de agir. É o timing certo de ação. Então, você concorda comigo que de 2010 até 2013, eu estava nesse tempo? Beleza? Eu estava num momento de indecisão na minha vida, incerteza na minha vida. Gente, para ficar bem claro na cabeça de vocês, eu era uma pessoa para ganhar 2 pratas por mês num concurso público. Certo? Casado. Então, enfim. E aí, eu estava nesse processo de descoberta, de conhecimento, massa, faz massa, dá errado, até sair a pizza no final. E aí, gente, eu comecei a empreender em 2018, aí criei uma empresa de treinamentos para replicar tudo isso aqui, surfei essa onda de treinamentos Brasil inteiro. Depois criei uma empresa de algoritmos. E aí eu fiz um 360 nesse mercado financeiro. O que é um 360? Chegou em 2020, pré-pandemia, a área educacional ficou muito ruim, né? Porque eu saía Brasil inteiro pessoalmente. Dando palestras. Dando palestra, ensinando as pessoas.
Fazendo paralelo a curso de formação, isso, com o meu core online principal, também. que era fazer o O seguinte. trade. Eu ganhava mercado com trading e evoluía meu patrimônio comprando e vendendo ações. Boas ações, não somente especulação. Então, você consegue saltar o seu patrimônio de uma forma muito fácil. Não estou vendendo facilidade aqui, mas é bem verdade que uma pessoa que trabalha com bolsa de valores, o padrão dela, se ela consegue entender uma estratégia, alguma Sim. coisa do tipo, isso muda com pouquíssimo tempo, né? Mas você precisa do conhecimento. Sim. E aí passei a fazer várias coisas, a montar uma gestora de recursos registrada na CVM, certificada pela Ambima, que cuida de patrimônios. Hoje cuido de patrimônios de grandes influenciadores. Às vezes esse que você está pensando, eu cuido do patrimônio dele, certo? Mas por conta do meu know-how nesse mercado, uma mesa proprietária que eu estimulo as outras pessoas a aprenderem bolsa e vou lá e financio essa pessoa, certo? Ó, você é boa, toma, X reais, trabalha aqui dentro do meu pool, certo? Eu te vejo, coloco os limites, você ganha, eu divido com você, você não tem recurso, eu tenho, então vamos, Sim. né, alinhar, porque se eu tiver 1000 pessoas fazendo coisas diferentes, a probabilidade de perder dinheiro é muito menor, bem Sim. menor. O Rogério Você distribui em utiliza cestas, né? estratégia, teoria dos grandes números, Sim. certo? E aí eu fui criando vários negócios, e esses negócios me fizeram, em 2023, refletir e falar assim, eu vou parar de trabalhar agora que eu vou ter meu filho. O que é parar de trabalhar? Já não tomo tanto risco todos os dias aqui, o patrimônio vai crescendo com juros compostos ao longo do tempo. Nunca foi Você mudou sua estratégia de investimento particular nesse tempo que você... Foi muito rápido, porque a estratégia de especulação eu permaneço até hoje, eu faço a mesma coisa. Sim. Agora, a estratégia de equity, que é o que o seu patrimônio, que é o que você faz, eu mudei a chavinha muito rápido. Assim que eu fiz meu primeiro R$1 milhão, a minha única cabeça todos os dias era que eu tivesse mais número lá e com juros compostos eu conseguisse ir aumentando esses números, tendo um padrão de vida condizente com aquilo, Sim. certo? Esse sempre foi o meu cabeça. Mas é uma das grandes vantagens de quem trabalha com o mercado financeiro, ele aprende de certa maneira que os juros compostos é a alma do negócio. Sim. Então a forma que você enriquece, se você não também elevar um padrão de vida, pô... É isso que você está falando, é muito importante. Você sempre teve um padrão de vida, assim, convivia com pessoas que tinham um padrão de vida melhor que o teu, só que quando você foi ganhando dinheiro, você não quis viver o padrão de vida dessa pessoa sem ter condição de arcar com isso. Eu tinha a condição de ter avião em 2020, só para você ter ideia, e eu não tinha avião. Sabe quando eu fui ter avião? Tipo assim, mesmo assim, hoje eu não tenho avião 100% do Fabrício? Agora, em 2025. Então, nessa história, Rogerão, é tudo sobre quanto você ganha e quanto você... Isso. Entende? Só que se você vier a falhar e não querer trabalhar mais, alguém tem que trabalhar para você. E quem tem que trabalhar para você? Não que você seja escravo de mamão, mas quem tem que trabalhar para você é o seu próprio dinheiro que você juntou até aqui. Certo? Então, uma das grandes vantagens de você trabalhar a bolsa de valores é isso. É que você é educado financeiramente. Isso eu não tenho dúvida. Só que existe um preparo. Sim. Certo? Então, chegou em 2023, eu pensei assim, a única coisa que falta para que eu possa fazer um 360 na maneira de trabalhar é ser dono de corretora de valores. Lembra? É tipo se fosse um dono de banco. Longe de mim, sabe, querer que eu tenha alcançado algo. Não alcancei ainda. Eu só... Não, você ainda não alcançou? Pelo amor de Deus. Não, mas é porque o ser humano ele é assim. Sim. Certo? É a pirâmide de Maslow, né? Isso. E aí, boa teoria. E então eu decidi, juntamente com minha esposa, mudar de Goiânia. Você fala, qual o motivo de mudar de Goiânia? Várias coisas, mas várias mesmo. Novamente, eu não quero ser prepotente, mas hoje o meu filho, ele vai no parquinho juntamente com os filhos do Abravanel, Silvio Santos. Aí você fala, pô, mas o que isso tem a ver? Lembra o meio? Você entendeu que o meio é muito importante para quem ele vai ser também, né? Então, até mesmo para mim, frequentar mesas que você hoje não tem acesso, certo? Tem que ser o seu grande objetivo de vida. Sim. E nós não estamos falando aqui somente de dinheiro, nós estamos falando só de network, não, é de vida, certo?
Então veja só. Fator motivacional, fator motivador. Eu não tive essa oportunidade que o meu grande filhão está tendo, o Benição, que é estar ao lado de pessoas teoricamente, certo? Mais providas. Com mais acesso de cultura, mais acesso... Isso é diferencial. Sim. Nós estávamos falando agora da tua filha. Sim. Pô, como que ela conseguiu ter o feito da federal lá, que seja? Como, irmão? Base. Não é? Base. Por pior que sejam as escolhas que a pessoa faz, a base, ela continua sólida ali. Você pode ter o EQI lá que a gente conversou, elevadíssimo, mas se você não souber fazer o bolo... É verdade. Não adianta nada. Não adianta. Exato. Não vai adiantar nada para o Benição. Mas o que eu posso fazer, eu estou fazendo. Sim. Certo? E é tudo sobre construir uma família. E o meu grande objetivo de vida é ter mais um filho, construir uma família gigante, assim. E, poxa... Gigante como assim? Mais um filho gigante ou mais... no sentido de... meu pai faleceu, né? Minha mãe separou, né? Isso ali, você dissolve a sua família. Sim. Você concorda? Principalmente como foi, né, da sua história, Isso. sim. O que é uma família gigante? Ela vai tendo base ao longo do tempo. Todo mundo se reúne em casa no Natal. Sólida, né? Uma família sólida. E acho que são os objetivos de vida da gente. Eu mudei para São Paulo, justamente com esse objetivo. E hoje estou aqui, 2026, conversando com uma grande pedra fundamental na minha vida e mostrando para vocês que o meio, ele simplesmente molda tudo na sua vida e gera as oportunidades. Sim. Só que você tem que saber aproveitar, né, Fabrício, como você soube. Eu acho que... Você sempre teve um ouvido muito atento para o que funcionava e o que não funcionava, pelas experiências dos outros também, né? Rogerão, não quero espiritualizar aqui, tá? Ou simplesmente trazer religião aqui para o nosso... Mas a Bíblia é o nosso manual, não é? Então tem um exato momento que o apóstolo Paulo fala assim, ó, não julgo ter alcançado, mas prossigo para as que estão diante de mim. Não é que você já alcançou o que você vive aí hoje, mas você tem que olhar para frente. Sim. Né? Pô, todos nós temos... a única certeza que você tem na vida é que você tem uma vida útil, né? Que é o seu tempo. Use-o com sabedoria. Maestria, né? Não é? Sim. Você tem um único ativo hoje, que é o seu tempo. Olha, quanto tempo nós vamos viver? Nós temos uma vida limitada. Você concorda? Concordo. 80 anos, 90 anos, mas pode ser que, infelizmente, daqui a pouco você... Né? A finitude. Tem um negócio muito interessante, Fabrício, que vem da psicologia, principalmente do existencialismo, que é o seguinte: momento mores, que é saber a consciência que existe uma finitude, a consciência que isso tudo vai acabar, faz com que você olhe para o que existe, para a vida. Ao invés de querer caminhar para a morte, você decide caminhar para a vida. Aconteceu uma coisa assim na história, até comentar com você, talvez você não saiba, com a Carol, minha filha. Ela estava num momento de rebeldia muito grande e 14, 15 anos ali, eu peguei na mãozinha dela, levei ela, falei assim, vou levar você para passear, vou levar você num lugar muito gostoso, com passarinhos, com vento, com grama. Levei ela para o cemitério, onde a minha família está sepultada. E aí eu parei em cima do túmulo com ela, eu falei assim, minha filha, olha para debaixo dos seus pés. Todo mundo que construiu o seu DNA está aqui embaixo, da minha parte. Se você decidir ser adida militar, sei lá, em outro país, se você morrer lá, vão mandar você para cá e aqui você vai estar sepultado. Se você decidir ser caixa das Casas Bahia, se morrer, você vai vir para cá. Exatamente nesse lugar. Do pó saímos, do pó voltaremos. Mas assim, literalmente naquele lugar. É isso. Então eu falei assim, ó, aqui, a partir desse momento aqui, minha filha, esse é o início e é o fim. Você vai criar um grande círculo na sua vida, mas você já sabe que aqui é o início das suas escolhas. Legal. E aqui vai ser o fim. Então, cara, isso trouxe assim, um impacto muito grande para ela, porque aí ela entendeu que o que ela construísse na vida dela, ela podia construir o que ela quisesse na vida dela a partir dali. Só que ela sabia que ali era o lugar de finitude. Então, quando a gente tem essa percepção, o momento mores, o lugar para onde nós vamos
e se todos nós vamos morrer, aí surgiu aquela história, daquela frase, que na minha época, você é mais novo, mas na minha época toda menina tatuava Carpe Diem aqui no braço. Viva o último dia como se fosse... Viva hoje como se fosse o último dia da sua Exato. vida. Só que elas não sabem que esse termo, Carpe Diem, veio desse conceito do existencialismo, que é o conceito de finitude, momento mores. Os quadros da época sempre tinham um crânio num canto, ou uma maçã apodrecendo num canto. Quadros lindos, de festas maravilhosas, alegres, só que ali no canto tinha um osso para falar assim, tá tudo bonito, só que você vai morrer. Aqui? Uau! Tá lindo, mas você vai morrer. E essa consciência que você vai morrer faz com que você passe a ter escolhas mais sábias e não desperdice a sua vida. Então, Carpe Diem não é tocar o louco, não é meter o doido, aproveitar, beber pra caramba, transar com todo mundo, não. É sobre outro conceito. É o outro conceito, Carpe Diem, mas as pessoas acabaram levando para isso. Não. É se você sabe que você vai morrer, construa uma coisa que faça sentido, uma coisa sólida, olha para a vida que você tem no tempo presente e experimente fazer coisas de uma maneira que vale a pena. Que seja um construto sólido, com raiz. Sim. Porque vai acabar. Eu li um livro chamado Essencialismo, Sim. de Greg McGregor lá. Greg McGregor. Isso. A ideia principal do livro, ela gira em torno de você viver a vida, como você comentou, mas uma vida mais simples possível. Não simples, essencial. O que é essencial na sua vida? É isso que nós estamos tendo aqui. Sim. Esse é o essencial. O essencial é você viver uma vida sabendo para onde você vai e de onde você veio. Sim. Da melhor maneira possível. Veio uma onda muito grande de minimalismo agora, né, Fabrício? Então, assim, como... Eu sou minimalista. Você é minimalista. Você não gosta de estampa, você não gosta de... Não uso, acho. Eu gosto... São coisas excelentes, sim, caríssimas, mas que vão ter durabilidade. Isso. E você não precisa ter um monte de coisa. Por exemplo, eu vou dizer, Danilo, qualquer lugar que você vai, sim, ele tá com a camiseta preta dele ali. Isso, de certa forma, é o minimalismo. Sim. Então, são roupas de extrema qualidade, grande durabilidade, mas simples, sem requefifes. Isso. Sem aquela marca gigantesca, o cavalo enorme. Tem uma época que eu gostei de usar isso. Como é que... Muda, né? A gente muda. Tinha um cavalão gigante aqui e um cara carregando um taco na mão. Tenebroso. Então, com o tempo, a gente vai entendendo o que de fato faz sentido pra gente. O que é importante, o que é perda de tempo. Isso. O que pode ser limado na nossa vida. E a gente fica com o essencial, mas o essencial é algo, de fato, qualitativo, importante, durável, sólido, que tenha significado, né, Fabrício? Eu acho que todos nós precisamos ter mentores. Tem mentores que eu não consigo estar próximo. Mas sabe o que eu fiz? Talvez faça sentido para você. Nós sabemos que a gente vive uma era onde a gente, de certa maneira, a gente se inspira em outras pessoas. Sim. Sabe o que eu fiz? Eu acho que nós temos que ter inspirações e mentores. Sim. Você é um mentor na minha vida, você foi um mentor na minha vida. Obrigado, há muitos anos, sim, certo? Sim. Eu criei um Instagram, eu sigo 43 pessoas. Caramba, só dos seus... não posto nada, não acompanho nada, viu, gente? É uma sugestão legal. Às vezes você não consegue estar na mesa com essas pessoas, com suas inspirações. Sim. Mas só o fato de você consumir o conteúdo dessas suas inspirações, certo? De certa maneira, vai te agregar de alguma forma. Excelente dica. Certo? Porque você não consegue, eu não consigo conversar, por exemplo, com esse cara, Marcos Mota Mavi. Mavi é um advogado, escreve super bem e a minha inspiração nele é a escrita, é o poder de ser racional como ele. Mas também eu não consigo estar próximo desse sujeito aqui também, porque eu acho que a família dele é uma família bonita, enfim. Sim. E eu curto a ideia dele. E outra que eu gosto de questão de conteúdo, quero trabalhar igual, semelhante, alcançar várias pessoas. Sabe? Quero vender igual a esse cara, certo? Eu quero, de certa maneira... É uma curadoria de tudo que você quer de conteúdo ou quer ser. Ele vai te moldando. Sim, te molda. Inspiração, mentor.
Mentor é todo aquele que vai fazer com que o seu caminho que está longe, ele, de certa maneira, ele fique mais curto. Porque ele vai, quando você estiver indo para a direita e estiver indo com muita energia e falta de sabedoria, ele vai falar, pô, eu já passei por isso, eu já estudei sobre isso, o caminho é esse aqui. E a inspiração é onde você quer chegar. Então, se eu pudesse falar algo final aqui para vocês, às vezes você não consegue estar nas mesas das pessoas que você se inspira. Sim. Mas desenhe estratégias. Porque o meio, ele te influencia. Veja só. Vou fechar aqui a minha fala com isso. Se lá atrás, pedra fundamental, meio, mudou meu meio. Depois, CELG, vendendo picolé, concurso público, aprendi sobre bolsa, tudo foi meio. Comunidade. Outra pessoa pensa pequeno. Tudo isso são relações interpessoais. Sim. E você tem que fortalecer isso. Fabrício, é maravilhoso estar aqui conversando com você. Adorei ter te recebido. Vim de São Paulo, tirar uma tarde para estar aqui comigo. Eu vim também de outra cidade agora para a gente estar junto. E, para mim, eu vou falar com toda honestidade, uma das maiores bênçãos que eu tive na vida foi poder ver o seu crescimento. Boa. De verdade. Desde pequeno. Sim, e ver como você cresceu como homem, cresceu como cidadão, como pai, saber que você ainda valoriza suas raízes, valoriza quem fez parte dessa construção e dá um retorno para essas pessoas também, porque assim, isso retroalimenta o que a gente acredita, sabe? Quando você fez algo sem querer nada em troca por alguém, só para ver o bem dela, e de repente ouvir o reconhecimento dessa pessoa, fala assim, gente, esse é o caminho certo, continuar acolhendo as pessoas, ajudando dessa forma como eu vejo o mundo. Que o mundo é um lugar de acolhimento, de superação, de crescimento. Você poder passar isso para mim é também uma grande bênção, sabe? Boa. Eu sou muito grato pela sua gratidão, sou muito grato em ver que você não ficou preso a um paradigma, uma história que naturalmente te encaminharia para um certo lugar. Pegou todas as suas características positivas, que eram muitas, mas você conseguiu pegar essas características positivas, potencializar cada uma delas e saber utilizá-las no lugar certo, da forma correta. O pessoal te achava doidinho, porque você era Acelerado. Ripapongo! Você lembra disso? Aquele ânimo, acelerado. E, cara, ele pegou tudo isso e colocou como força de ação porque você fazia. Então, você, para mim, é um exemplo de uma pessoa que pegou seus pontos fortes, usou da melhor forma possível, pegou os seus pontos a serem melhorados e conseguiu fomentar mudanças, trazer novos comportamentos, novos pensamentos e chegou até aqui da forma como você chegou. Íntegro, sério, responsável, grato. Isso é bom. Então isso tudo faz com que eu olhe para esse homem que está aqui na minha frente e sinta um orgulho gigantesco de você, Fabrício. Falo isso olhando nos seus olhos e emocionado. Obrigado. Obrigado, você faz parte da minha vida. Lá atrás, eu acho que... Eu não vou dizer para você que sem você, eu não você estaria construiu aqui. tudo. Não é isso. É porque Deus vai colocando as pessoas na sua frente, porque Ele sabe o caminho que você quer trilhar. Então, Ele coloca as pessoas certas. No momento certo. Exatamente. Então, você foi uma pessoa certa na minha vida. Obrigado, irmão. Obrigado. Orgulho de você. Espero ter contribuído com a turma de alguma maneira. E eu acho que o grande objetivo que a gente chega aqui é para que nossa audiência compreenda que, vem cá, você não é só fruto do meio. Você constrói também o meio para onde você vai. Você escolhe o meio para onde você vai. O Fabrício contou na história dele lindamente que ele estava no meio que não era um meio interessante para ele, que provavelmente levaria ele para um caminho ruim. Só que a partir do momento que ele foi aproveitando as oportunidades nos meios onde ele escolheu estar, e ele escolheu estar em meios que, como ele mesmo disse, de pessoas que tinham mais desenvolvimento que ele, pessoas que tinham mais
experiência, mais idade, ou um ambiente cultural diferente, e foi assimilando ali dentro. Então você que está nos ouvindo, aproveite o meio onde você está, mas escolha estar nos meios onde você quer estar também, porque isso vai fomentar essa grande mudança na tua vida. Ai, ai, maravilhoso chegar até o fim dessa entrevista aqui no Gente que Sente, com esse sentimento gostoso de que existe uma potência dentro de cada um de nós e nós precisamos saber aproveitá-la com sabedoria, responsabilidade, ética e valores. Forte abraço para você que ficou até aqui no final da nossa entrevista, do Gente que Sente, na sua rádio, aqui no Instituto Suassuna. Nos vemos em breve. Obrigado, Fabrício. Valeu. Obrigado, gente. Gostou do vídeo? Aqui no Instituto Suassuna ajudamos você a alcançar seus objetivos com uma educação ativa e atuante. Oferecemos pós-graduações em psicologia, tanto online quanto presenciais. Saiba mais visitando o nosso site www.institutosuassuna.com e diga sim para o seu futuro.